Medo da morte. Um dos maiores segredos da humanidade e a incógnita mais temida por muitos. Mas não é ela que te causa temor. Pode não parecer, mas a morte em si não é a causa das suas preocupações. Inclusive, o medo da morte não é o maior medo da humanidade, mas falar em público. O medo de ser julgado se tornou muito mais forte do que o instinto de sobrevivência. Há realmente quem prefere estar a 7 palmos do chão do que falar para uma multidão inteira ouvir. E não é tão difícil achar alguém assim hoje. As pessoas têm receio de tocar nesse assunto. Mas você já se perguntou por que você teme a morte? Se você analisar inicialmente a evolução humana, o medo da morte é um mecanismo de sobrevivência que foi desenvolvido ao longo dos milênios. Antigamente, evitar a morte era essencial para perpetuar a espécie. Bom, ainda é até hoje, mas é deixado em segundo plano. Na verdade, bem mais baixo do que isso. Com o tempo, essa ideia de querer continuar vivo para conseguir perpetuar a espécie se tornou bem menos importante do que era há vários anos atrás. A maioria das pessoas se importa com isso, mas boa parte não liga. Fato é que nós vivemos em uma sociedade e quando você observa de perto o comportamento da humanidade e as suas diferentes visões de mundo, dá pra ver que a priori é um aspecto de cultura. Já que nós, humanos, temos o chamado neurônio espelho, que é a capacidade do aprendizado por imitação. Graças a esses neurônios é possível se adaptar e agir de uma forma igual a um determinado grupo ou espécie. Então fica simples de entender que se você nasce em um lugar onde as pessoas choram frente à morte, ou em um lugar onde as pessoas ficam felizes frente à morte, as pessoas vão desenvolver visões diferentes e ter reações diferentes com base no que elas veem outras pessoas fazendo. Porque, pelo menos inicialmente, você é moldado de acordo com o seu ambiente. Queira você ou não, o lugar em que você reside tem grande influência sobre a pessoa que você é, e consequentemente a forma como você vai reagir aos eventos da vida. Graças ao determinismo geográfico, é possível ter diferentes perspectivas e visões completamente distintas sobre o mesmo tema. Ser capaz de encarar de forma tão leve um assunto que para tanta gente é tão pesado e que pode causar dores para uma vida toda é algo incrível. E se tratando de um aspecto cultural, pode-se mencionar o México. Lá existe o Dia dos Mortos, onde as famílias se reúnem para honrar e celebrar os seus entes queridos falecidos. Tudo isso sob a perspectiva de que a morte é vista como uma continuação da vida, e é um momento para celebrar a memória dos falecidos com alegria, não sendo algo religioso, mas um aspecto cultural de um povo. Algo mais representativo e que eu acho bem interessante é o Luffy de One Piece. No momento da sua morte, ele alcança a quinta marcha. Nika, como é nomeado no anime, é o guerreiro da libertação, e é quem o Luffy se torna quando ele chega frente a frente com a morte, representando a liberdade e a libertação através do suposto fim de sua vida. E talvez seja esse o motivo da sua risada. E para diversas culturas e religiões, a morte é vista como uma passagem importante para a evolução de um ser. Não é algo a ser temido, mas apreciado. E se você pensar no fim da vida como uma continuação, a morte seria um pós-vida. Caso contrário, se a morte for o simples fim de sua existência, o temor se justifica pelo apego à vida e pela certeza do que acontece depois. Para boa parte das pessoas, essa última é verdadeira e elas temem esse fim. Normalmente é assim no dia a dia, tememos o fim de relações, o fim de ciclos e, por que não, o fim de uma vida. Já em uma religião como o catolicismo, no fim da vida você será julgado e poderá permanecer no inferno ou no paraíso. Mesmo sendo dito várias vezes na Bíblia, não temas, muitos fiéis ainda têm medo desse mistério chamado morte. Seria esse o pavor pelo julgamento de Deus ou seria só uma questão cultural? Querendo ou não, ao longo da nossa vida, nós já vimos pessoas chorando por luto, se lamentando, não tem como não sentir alguma coisa. Nós somos humanos, mesmo sabendo dos fatos, nossas emoções ainda emergem de vez em quando, e tá tudo bem. Para muita gente, é mais provável escolher a própria morte do que perder alguém que se ama. O temor da morte se torna pequeno em comparação à falta que aquela pessoa vai fazer. E por que seria diferente? Nunca nos mostraram outra perspectiva, outro ponto de vista. Nunca nos foi mostrado algum outro conceito. Nos filmes em que assistimos, quase sempre tem uma cena de morte e sempre com muita emoção, claro. Eles precisam aflorar esse sentimento dentro de nós. É um sentimento forte, precisa existir um laço intenso entre o filme e o espectador. Mas isso também faz com que nos identifiquemos e faz com que nós imitemos essas reações. Quantas vezes eu já percebi que no meio de alguma cena triste de algum filme, série ou anime, eu tentava derramar alguma lágrima, mas não porque eu não conseguia evitar que elas caíssem, mas porque o momento era propício para isso. Mas isso é suficiente para explicar esse temor? Não. Você pode notar que algumas religiões indianas, algumas passagens sutis da Bíblia e até alguns filósofos estoicos apontam o apego como uma das causas do sofrimento. Isso tem tudo a ver com o seu destemor em relação à morte. Talvez o que você tema não seja a morte em si,
mas tudo que ela pode tirar de você. O apego pela matéria se torna um empecilho no momento que o foco da sua vida e todos os seus objetivos são voltados a ela. No momento da morte você olha e tudo que vê são todos os seus trabalhos em vida ficando para trás. Talvez até tenha uma negação da morte como uma forma de indignação por não querer deixar sua vida para trás. Ou melhor, suas posses. Se você tá em um relacionamento com uma pessoa e você se apega a ela, se esse relacionamento tiver um fim, vai ser o fim do mundo para você. Mas se não houver apego, será apenas mais um acontecimento na sua vida. Isso se prova quando você liga a TV e vê a notícia da morte de alguém que você nunca viu na vida, ou mesmo que tenha tido pouco contato. Normalmente você não iria reagir com luto por aquela pessoa, mas se fosse alguém próximo, alguém que entre vocês exista um laço, um apego, você reagiria de forma bem mais melancólica. Com isso, pode vir a dúvida: a vida faz sentido? Para isso, você também teria que responder a pergunta: a morte faz sentido? No meu ver, sim. Um é o complemento perfeito do outro, assim como tudo que existe é tudo equilíbrio. E se você gosta da sua vida, ela só existe porque a morte também existe. No mais, a busca por sentido em coisas tão vislumbrantes e tão belas é completamente relevante no momento que você entende a vida em si. Tratar a morte como algo ruim e que será uma nuvem de sofrimento sobre a sua cabeça não é a melhor maneira de enxergar a vida. Talvez você ainda sofra frente a ela, mas talvez se você mudar sua perspectiva e diminuir essa ignorância sobre a morte, talvez você possa viver uma vida bem mais interessante. Afinal, todo mundo vai morrer um dia, então não apresse o processo. Essa é a melhor forma de viver. Enquanto ela não chega, o que você vai fazer até lá? Esse é um dos lados bons da morte, te lembra de aproveitar a vida. Por mais que esqueçamos às vezes do que realmente importa, sempre tem aquela oportunidade de fazer as coisas que não vamos nos arrepender quando a hora chegar. É aí que dá pra encarar a vida com mais leveza. Logo, você também encara a morte com mais leveza. Depois de tudo, os nossos problemas não parecem ser tão grandes assim. Tem tantas coisas tão maiores do que a gente pensa que ruminar em pensamentos destrutivos e ter uma visão negativa das coisas se torna tão... Isso quando a hora chegar, mas... e se não chegar? Nesse exato momento, existem pessoas investindo milhões em pesquisas para buscarem a imortalidade. Você acredita nisso, cara? Me diz aí, você escolheria ser imortal? Definitivamente é uma solução desesperada para um problema natural e intrínseco da vida. Rejeitar a morte é interromper o ciclo da vida. Toda a beleza da momentaneidade dela e de todos os seus momentos únicos seriam... irrelevantes. Por que seria diferente? Você é imortal, você pode fazer tudo aquilo de novo, infinitamente. Ou não. Se ocorrer uma extinção em massa, por exemplo, seu sofrimento iria ser eterno. Então, ao rejeitar a morte, você aceitou sua própria ruína. E por que ser imortal? São os aspectos humanos falando mais alto. Outro dia, enquanto eu jogava Minecraft no hardcore, eu percebi que toda a minha empolgação e todo o meu cuidado vinha de que, se eu morresse, eu perderia tudo. Estaria tudo perdido. Tudo que eu fiz, todo o tempo gasto, perdido. Só tinha uma chance. E essa é toda a magia da mortalidade. É o que dá sabor à vida. Se ela for retirada, tudo se torna vil. Tire tudo que você tem e verá que a morte não é tão temerosa assim. Depois de tudo isso, você acha que teme a morte?